Altíssimo Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nosso Deus, Deus dos santos apóstolos, graças te damos, Senhor, porque tu firmaste uma aliança conosco e com a nossa descendência para ser o nosso Deus, assim como tu foste o Deus de nossos pais. Graças te damos por Jesus Cristo. Amém. Nós vamos abrir no livro de Daniel, capítulo 2. Nós vamos ler só o início do capítulo, mas depois a gente vai falar sobre o resto. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sonho. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. E aí? A gente já falou sobre diversos princípios gerais de interpretação para analisar a importância de entender o Velho Testamento, a importância de entender como ler os profetas, e agora nós vamos fazer uma introdução geral ao livro, especificamente de Daniel. O livro de Daniel, eu costumo falar que se você comparar o Antigo Testamento e as profecias messiânicas com uma mesa, as profecias de Jesus compare com uma mesa. Eu diria que o livro de Daniel é essa parte aqui da mesa, e as outras profecias são como os postes. O livro de Daniel, ele é o lugar onde vai ter um encaixe para todas as outras profecias messiânicas, e eu diria que as outras profecias messiânicas se tornariam muito mais turvas se não fosse Daniel. Ou seja, Daniel é como se fosse a espinha dorsal. Veja Daniel como é aquilo que junta as outras peças. Por quê? Porque o livro de Daniel vai contar com muita precisão, com muitos detalhes. Aliás, já adiantando uma coisa aqui, todos os profetas bíblicos são muito precisos, são muito exatos. Não existem profecias bíblicas vagas. Não existe, estou sentindo que vai ter um negócio aqui, eu vi uma porta e nessa porta... Não. As profecias bíblicas são exatas, precisas, elas entram em detalhes, ok? De forma que não fica algo confuso e nebuloso. São todos assim. Só que Daniel faz isso em relação a muitos e muitos séculos adiante. De forma que, na verdade, só existem, a gente vai ver aqui, duas alternativas. Se o livro de Daniel é o que ele diz que é, então o cristianismo e o evangelho é objetivamente verificado como verdadeiro. A gente tem que entender que o cristianismo, se o cristianismo é verdadeiro ou ele é falso, isso pode ser demonstrado de uma forma incontestável. Então você tem, por exemplo, o livro de Daniel, outras profecias também, o livro de Daniel, eles fazem uma série de previsões.
Em última análise, ou essas previsões aconteceram, ou elas não aconteceram. E se elas aconteceram, então Jesus é realmente quem ele diz que é. E se Jesus não é quem ele diz que é, então é fácil você provar, é só você desprovar o livro de Daniel. Por quê? Porque as outras profecias messiânicas, que Jesus vai nascer de uma virgem, que ele vai nascer em Belém, que isso, que aquilo outro, você tem esses fatos sobre Jesus, sobre Cristo, sobre o Messias, mas o livro de Daniel te dá quando que isso iria acontecer. O livro de Daniel te dá datas. Está dizendo, o Filho do Homem, o Messias, vai vir em tal época, em tal ano. Então, mas não é simplesmente mais uma informação que vai acontecer isso, que vai acontecer aqui, mas você tem quando vai acontecer. Ou seja, você está unificando todas as profecias para uma determinada época e tem que acontecer nessa época. O livro de Daniel, então, contém profecias de séculos no futuro e as principais delas referentes a Cristo, de forma que o Messias veio no primeiro século, no tempo do Império Romano, igual Daniel diz, e, portanto, o cristianismo é incontestável. Mas e se não foi assim, então a Bíblia é uma farsa. Porque é muito preciso e muito exato sobre eventos mundiais, sobre eventos históricos, que a questão é, ou aconteceu ou aconteceu. E a gente vai ver que aconteceu tudo igual Daniel disse que ia acontecer. E isso é uma prova incontestável de que Jesus é quem ele diz que é. Incontestável. Incontestável. A gente vai ver aqui que o livro de Daniel, assim como os outros profetas que a gente viu, ele precisa ser contextualizado, e a gente viu que o contexto é o cativeiro babilônico. O que é importante ver esse contexto? O livro de Daniel no cativeiro babilônico coloca o povo de Israel em uma posição muito questionável em relação à veracidade do Deus de Israel. Vamos refletir um pouco sobre a perspectiva do pagão, do babilônico. O babilônico é olhar para o povo de Israel e falar, vocês são escravos aqui, que o templo de vocês foi destruído. Está difícil acreditar que esse seu Deus é o verdadeiro, né? Ah, não, mas foi destruído porque a gente é rebelde. O pagão não entendia isso. Porque ele sabe que vocês diziam que acreditavam nesse Deus aí, mas ele não protegeu vocês. Ah, o templo dele, cadê? O nosso Deus destruiu o templo dele. É assim que o pagão chegava. Então, o judeu, quer dizer, a tribo de Judá, diante dessa situação na Babilônia, ele tinha muitos motivos aparentes e visíveis para concluir realmente já acabou o templo, esquece esse negócio de Davi, de Salomão, de Abraão, vamos tocar nossa vida adiante e vamos servir o Deus da Babilônia. Foi isso que muitos fizeram. Parecia que não tinha motivos para crer mais nesse Deus. Tudo estava contra. E só olhos humanos, principalmente para Daniel. Porque Daniel, se parar para pensar, o povo foi para lá porque eles eram rebeldes, mas tinha uma minoria que era fiel, só que a minoria que era fiel, como a gente fala lá, ia de gaiato. É a mesma coisa, o Brasil está sob juízo. Se você é fiel, tu vai estar no Brasil, sob juízo. Não tem eu sou especial. Especial quer dizer que Deus vai salvar a tua alma. Mas se o Brasil tem problema de desemprego, tu vai
Se for mesmo de trigo, a gente vai ser afetado por essas coisas. Se tem seca, eu também não vou ter água. Não é assim? Então, o povo foi para a Babilônia, está lá Daniel também. E é diante disso que vai emergir, no livro de Daniel, Deus vai dar uma resposta a isso. Deus vai mostrar diante do povo de Israel e diante dos impérios do mundo. Deus vai mostrar diante dos maiores impérios do mundo: este povo está sendo castigado, mas eu sou sim o Deus verdadeiro. E é esse o objetivo de Daniel: é dar um testemunho às nações, dar um testemunho a Israel e às nações, que Israel estava destruído, mas o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. E aí Deus vai utilizar em meio a tudo isso o seu servo Daniel, um jovem, mas que, diferente de muitos outros jovens de Israel, ele era dotado do dom profético. A gente não vai focar aqui muito nas histórias de Daniel, a gente vai focar mais nas profecias, mas eu vou, às vezes, citar as histórias mostrando o pano de fundo. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês entendam sobre as profecias de Daniel é que as profecias de Daniel, elas são sobre o seguinte. Eu vou resumir para vocês. O livro de Daniel profetiza sobre 4 impérios. O livro de Daniel é sobre 4 impérios. Ele fala sobre 4 impérios terrenos. E ele diz que na época do 4º império seria instituído o reino do Cristo, do Filho do Homem, o reino celestial. Ok? Então Daniel profetiza sobre 4 impérios. Primeiro eu vou dar aqui uma geral, depois a gente entra nos detalhes. 4 impérios. Ele, no capítulo 2, quem está anotando aí pode anotar. As profecias se encontram no capítulo 2, no capítulo 5, no capítulo 7, no capítulo 8 e a partir até o final do livro, 9, 10, 11 e 12. Todas essas profecias de Daniel falam sobre os mesmos 4 impérios. Ok? É só sobre esses 4 impérios. E além disso, o livro de Daniel, ele te dá o nome dos 3 primeiros. Então, o livro de Daniel, ele vai te dar 4 impérios, ó. A partir de agora, até o tempo do reino dos céus, que será instituído, haverá 4 impérios. E nessas profecias, ele vai te dar o nome dos 4 impérios. Quer dizer, ele vai te dar o nome dos 3 primeiros. E aí, para você saber o 4º, é só você saber quem vem depois desses 3 primeiros. Ok? Agora eu vou te dar mais um detalhe. No capítulo 2 e 7, o capítulo 2 e 7 contém profecias sobre os 4 impérios. Então, 2 e 7 vai falar dos 4. O capítulo... E aí tem outros capítulos que vão te dar mais detalhes. Ou seja, tem capítulos que ele vai te dar uma geral e tem outros que vai te dar mais detalhes para você saber quem é o império. Então, por exemplo, no capítulo 2, vocês estão aí no capítulo 2, vamos ver o Daniel 2 aí. Verso 7. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Então aí, ó, o que está acontecendo? O rei da Babilônia, que era Nabucodonosor,
que foi a mesma pessoa que sitiou Jerusalém, tocou fogo no templo, destruiu Jerusalém e levou os judeus para ser reis na Babilônia. Esse mesmo Nabucodonosor, depois que ele voltou da Babilônia, estava lá na Babilônia, ele teve um sonho. Só que aí acontece algo muito curioso e engraçado. Ele teve um sonho, mas ele sabe que esse sonho é muito importante, só que ele não sabe com quem ele sonhou. Ele tem um sonho. O que você sonhou, rei? Não sei. Eu só sei que é muito importante. E aí ele manda chama os astrólogos, chama os bruxos, chama os feiticeiros, e vocês vão me dizer o que eu sonhei. Então, não era só para interpretar, para dizer o que está no sonho. E tu vai ver que Nabucodonosor era um cara muito, muito egocêntrico. E assim, não tinha esse negócio de Estado de Direito, não. Ele mandava e acabou. Se ele falasse assim, morre você. Acabou ele. Por quê? Porque ele falou. Então, Nabucodonosor é extremamente autoritário, extremamente egocêntrico. A gente não vai ler tudo aqui, porque eu vou resumir a história. Aí, ele teve um sonho, que ele entendeu que era espiritual, era importante. Aí os magos falam assim, fala aí, Nabucodonosor, conta o sonho, porque aí a gente vai interpretar para você. Aí ele fala, quem disse que eu sei que eu sonhei? E aí ele manda chamar os feiticeiros, os bruxos, e fala, se você não me falar, eu vou matar. Eu vou matar vocês, porque vocês são... Então vocês são magos de borracha, porque vocês não conseguem saber que eu sonhei, então tem que morrer. E está com esse pensamento assim. Até que os caras estão aqui se tremendo, porque vão tudo morrer. Aí aparece Daniel. E aí explicaram o caso para Daniel, verso 16. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Se Daniel também não sabe, e aí ele vai falar, mas me dá um tempo que eu vou descobrir. Aí Daniel volta para casa e no verso 18 ele ora com seus amigos. Olha a importância da oração aí. Ele ora. E aí Deus decide poupar a vida desses feiticeiros e revela a Daniel o sonho. O que foi o sonho? Vamos lá. Verso 19. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Agora vamos pular para o verso 31. Ele vai contar o sonho no verso 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, e as pernas de ferro, os seus pés em parte ferro e em parte barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e o esmiuçou. E foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como para a grana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua
se tornou grande monte e encheu toda a terra. Então até aí ele não explicou nada, ele só avisou para o rei o que ele tinha sonhado. E o sonho é que o rei tinha visto uma grande estátua, e essa estátua era formada por diferentes materiais. Tinha cabeça de ouro, que era a cabeça de ouro, depois vinha o peito e os braços, que era de prata. Depois vinha o ventre e as coxas, e depois vinha a perna e os pés. Então, essa estátua aí, ela tem 4 divisões principais. E cada divisão está associada a um tipo determinado de material. Aí depois, até aí ele só falou, ele falou o sonho, mas ele não explicou ainda. Mas vocês perceberam aí que tem materiais diferentes. Agora presta atenção. Agora ele vai explicar. Este é o sonho, verso 36. Este é o sonho, também a sua interpretação, diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder e a força e a glória. Verso 39. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino. Então Daniel vai falar que cada parte da estátua representa um reino. E ele vai falar que são 4 reinos. 4 reinos. E ele vai aí dizer qual é o primeiro reino. É o reino de você, Nabucodonosor. Primeiro, a cabeça de ouro é o seu reino. Ou seja, a cabeça de ouro, então, é a Babilônia. É a Babilônia. Começa com ele. E aí vocês viram que no final da visão, em Daniel 2, só um instante, depois dessa estátua, o que acontece no verso 34? Ele viu a estátua, aí depois de ver a estátua, verso 34, estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés. Quantos dedos tem em seu pé? 10 dedos, né? A não ser que alguém cortou, né? 10. Bom, a pedra, ela acerta a cabeça? Vocês prestaram atenção que ela acerta os pés. Agora vamos ver a explicação de Daniel sobre essa pedra que bate nos pés. Verso 42. Quer dizer, verso 44. Mas nos dias desses reis, o rei do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, o prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que é de ser depois disso. Certo ao sonho e fiel à sua interpretação. Então ele está dizendo, no tempo dos reis do reino do pé, Deus vai instituir um 5º reino, que vai ser depois desses 4. No tempo do reino do pé, Deus vai instituir um reino, e este reino não vai acabar nunca, porque é o reino dos céus. E ele vai ser como uma pedra que depois cresce e enche toda a terra. É isso que ele viu. Então, se a gente souber quem é o 4º reino,
a gente vai saber que no tempo do quarto reino é que seria instaurado o reino dos céus, o reino da pedra. Tá claro até aí? Bom, então esses 4 reinos, até agora a gente sabe o nome do primeiro, que é a Babilônia. Abra em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos dos céus agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então aí Daniel tem a visão envolvendo quantos animais? 4. Quantos reinos tinham em Daniel 2? 4. E aí tem quantos animais? Então acho que está óbvio que ele vai falar sobre os mesmos reinos, só que agora na forma de animal. O primeiro era como leão, ok? O primeiro era como leão. Pulem para o verso 5. Continuei olhando, eis que o segundo animal, semelhante a um urso. Pulem para o verso 6. Depois disso eu continuei olhando, e eis outro animal, semelhante a um leopardo. Verso 7. Depois eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte. Então, o primeiro ele compara com um leão, o segundo como um... Vamos lá todo mundo, leão, urso, leopardo, e o 4º ele não compara com um animal específico, ok? Mas tem 4 animais. E esse 4º animal, olha só o verso 7. Depois disso eu continuei olhando as visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava, fazia em pedaços e pisava os pés, o que sovejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha quantos chifres? 10. Tinha 10 chifres. O 4º animal tinha 10 chifres. Lá em Daniel 2, o 4º reino tinha quantos dedos? Você está vendo que é a mesma coisa? Os 10 chifres do 4º animal. Os 10 chifres do 4º animal é equivalente aos 10 dedos do 4º reino de Daniel 2. O que isso significa? Significa que todas as profecias de Daniel é uma profecia dando detalhes, falando sobre as mesmas coisas, só que com maior detalhes. Então, Daniel 2 e Daniel 7 fala dos 4 reinos. Agora vocês têm que anotar. Daniel 5 te dá o nome do segundo reino. Daniel 5 vai te dizer o nome do segundo reino. Daniel 8, 10 e 11 vai falar sobre o terceiro reino. Quais capítulos falam dos 4 reinos? 2 e 7. Qual vai te dar o nome do segundo reino? 5. Quem vai te dar o nome e profecia sobre o terceiro reino? 8, 10 e 11. Está faltando qual reino? O 4º, as profecias sobre o 4º reino, te dando detalhes, vai vir no capítulo 7 e no capítulo 9. Ou seja, você tem informações para saber o nome do primeiro, do segundo, do terceiro. Ele não dá o nome do 4º, mas ele te dá informações para você saber quem é o 4º, e você sabe que vem depois do terceiro. Até aqui entendido? 7 e 9.
7 e 9 vão te falar do 4. 7 e 9 te falam o nome. Quer dizer, não te fala o nome, mas te dá detalhes sobre. E aqui a gente vai dar o nome aos bois. Ok? Então, Daniel, ele não somente diz o que vai acontecer em forma, ele dá o nome. Ok? Agora, deixa eu resumir para vocês. Daniel está dizendo, quem são os reinos que vão dominar o mundo e vão dominar Israel até o tempo de Cristo? É isso, ele profetiza. Qual o primeiro reino? Já ouvimos, né? Ele vai profetizar os reinos que dominam o mundo até o tempo de Cristo, começando na Babilônia. E aí, entra que a gente tem que entender agora, antes de analisar essas profecias propriamente dito, a questão do contexto histórico. Lembra que a gente falou que toda profecia vai ser inserida no contexto. Então, se Daniel está profetizando sobre esses reinos, e se Deus quer que a gente entenda quem são esses reinos, a gente deve esperar que haveria registros históricos suficientes para que a gente determinasse quem é quem. E a gente fala tem. Então, aqui, nas nossas aulas, quando eu for mostrar o cumprimento das coisas, eu vou mostrar isso era isso, isso era isso. Eu vou mostrar tudo, ou com informações internas da própria Bíblia, ou com documentos históricos confiáveis e aceito. Eu procuro usar aquilo que é aceito até por céticos. Ok? Eu vou usar documentos até os céticos vão dizer realmente esses documentos são os documentos da época. Então vai ser assim, sempre dando primazia à Bíblia e usando documentos extra-bíblicos como suporte à medida que eles concordam com as Escrituras. Então isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes Daniel vai falar de um período que não é narrado pela Bíblia. Ele vai profetizar porque acontecimentos que não são narrados pela Bíblia. Porém, a gente tem uma grande quantidade de informações extra-bíblicas. Por exemplo, a gente falou aqui sobre o rei Nabucodonosor. Se você for, por exemplo, eu não sei se está lá agora, mas se vocês forem, por exemplo, no Museu de Nova York, o Museu de Nova York tem as anotações do rei Nabucodonosor para o rei de Israel, porque o rei de Israel, no cativeiro, ele foi levado preso para a Babilônia. E nós temos registros disso, de Nabucodonosor dizendo o que ele tinha que comer por dia, dando ordem em relação à comida dele. Isso está no Museu de Nova York. Então, assim, esses personagens bíblicos, além da informação bíblica, que é mais importante, existem dados arqueológicos, objetos que pertenciam a eles, livros contemporâneos que falavam sobre eles, que servem para a gente ter informações sobre eles também, adicional além do que a Bíblia já nos diz. Essa parte está clara? Ok, então, nós já vimos aí, a gente viu que em Daniel 2 existem 4 reinos, não é isso? Vamos começar a descobrir um por um. Qual capítulo me dá informações sobre o segundo reino? Porque o primeiro a gente já sabe. Sim. Daniel o quê? Sim. Então vamos para Daniel 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos meus. Para te contextualizar, esse rei Belsazar, ele era rei da Babilônia também. Nabucodonosor já tinha morrido e ele estava reinando
como rei da Babilônia. Tá? Então, é o mesmo reino, Babilônia ainda. E estava lá, deu uma grande festa. E essa grande festa, ele estava bebendo vinho até que ele tem uma decisão. Ele toma uma decisão que literalmente vai custar-lhe a vida. Vamos lá. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo na casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles os reis, seus príncipes, suas mulheres e concubinas. Para aí, então esses caras estão aqui fazendo uma festa, e alguém tem a ideia de buscar os utensílios do templo. Pergunta: de que maneira esses utensílios, esses vasos e tal, tinham sido construídos? Eles tinham sido construídos por inspiração divina. Tinha que ter alguém inspirado, um profeta inspirado para fazer. Não era qualquer um que podia chegar e fazer. Aí esses caras pegam esses objetos inspirados e diz: leva para a festa. Só que se não bastasse isso, verso 4. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Aí os caras doidaram mesmo. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, e as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Bom, então está ele lá louvando os deuses, aí do nada aparece uma mão na parede. Aí o homem começou a se tremer, né? Acabou a valentia. Começou a se tremer, está batendo as pernas um no outro. Deve ter dado um grito. E agora? Agora é o Deus de Israel. Deve não, deu um grito. E gritou o rei com força. Deu um grito ainda. Que se introduziu, mandou chamar alguém. De novo, essa história de chamar os astrólogos. Ainda não aprendeu que esses caras não sabem de nada. Parece até o povo hoje em dia, né? Lendo astrologia. Ah, você é de qual signo? Os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou o rei dizendo aos sábios da Babilônia: qualquer que ler este escrito e me declarar sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Chamou os astrólogos de novo. Você já sabe que ninguém vai saber de nada e sempre vai sobrar para Daniel. Mas vamos lá. Ninguém soube revelar nada, porque apareceu a mão misteriosa e escreveu alguma coisa na parede. E ele queria saber o que estava escrito na parede nessa mão. Bom, os astrólogos não foram capazes de revelar nada, porque uma das marcas de alguém enganado por espíritos malignos, você sabe que esses feiticeiros enganados por espíritos malignos, é fazer falsas profecias e ficar de achismo sem saber de nada. O profeta verdadeiro sabia das coisas como realmente era e não cometia essas bobagens desses astrólogos, e ele vai revelar agora. Verso 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro,
Ou seja, não quero teu ouro, não. Contudo, lerei ao rei o escrito e far-lhe-ei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a majestade. E por causa da grandeza que ele deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria conservava em vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando seu coração se exaltou, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória, e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante a dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer a ervas com os bois, e do orvalho do céu foi montado o seu corpo, até que conheceu Deus o Altíssimo, até que conheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Então aí está relembrando a história de Nabucodonosor, que esse rei já deveria saber. Ele está falando, ó, não se esqueça que Nabucodonosor foi um cara muito arrogante, matava quem ele queria, que achava que ele era o Senhor, mas chegou a hora que Deus humilhou ele, e Nabucodonosor ficou um tempo literalmente maluco, ficou maluco mesmo, vivendo igual um bicho, maluco, completamente doidinho. Depois de alguns anos vivendo como um doido, se fosse hoje trancado no hospício, Deus restaurou a cabeça dele, a mente dele, e aí Nabucodonosor passou uma experiência que eu tenho uma esperança muito grande de encontrar Nabucodonosor do céu e virar amigo dele. Ele reconheceu a soberania, o senhorio, e ele viu que ele se arrependeu do seu pecado. Então, como o Senhor conduziu Nabucodonosor ao arrependimento, olha só que coisa estranha, hein? Enquanto o rei Nabucodonosor era conduzido ao arrependimento, os reis de Judá eram rebeldes. Coisa, né? O rei da Babilônia adorando Deus Israel, e os reis de Israel adorando os deuses da Babilônia. Que loucura que é esse mundo! Mas o rei Belsazar deveria ter aprendido com Nabucodonosor, não aprendeu, veio a mesma historinha, só que agora ele deu um passo além. Decidiu introduzir as coisas do templo nessa festinha dele. E aí Deus falou, ó, ponto final para você. O que vai acontecer com ele? Verso 22. E tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste teu coração, ainda que soubeste tudo isso. Você sabia que Deus enlouqueceu ele e conduziu ele a arrependimento. Você fez de conta que não tinha nada a ver. Você sabia. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu, os senhores, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses da prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem nem sabem. Mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então dele foi enviado aquela parte da mão que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que escreveu. Mene, Tekel, Ufarsim. 4 palavras. Se tem dúvida do que significa, agora Daniel vai explicar.
Este, pois, é o escrito. Esta é a interpretação daquilo. Menê, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado, dado a quem? Aos medos e aos persas. Pronto, agora você sabe quem é o segundo reino. Foi tirado da Babilônia, e aí é o chamado reino Medo-Persa. Não sou eu que estou falando, é o livro de Daniel. Os medos e os persas. Por que é Medo-Persa? Eu vou explicar isso depois. Por enquanto você sabe o nome. Então mandou Belsassar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro governo do seu reino. Ou seja, deixa eu fazer uma média aqui, porque de repente nunca sabe que vai dar certo, né? Mas naquela noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus. Na mesma noite, Deus não deu nem um dia para ele refletir. Mandou matar naquela noite. Ok? Já sabe o nome? Quem é o primeiro? Quem é o segundo? Medo-Persa. Agora deixa eu te contar uma história sobre a Babilônia. Antes de a gente avançar para outros reinos, eu vou finalizar essa aula aqui contando uma história sobre a Babilônia. Daniel aí está profetizando que a Babilônia seria sucedido pelos medos e os persas. Mas Daniel não foi o primeiro a profetizar a destruição da Babilônia. Isaías profetizou a destruição da Babilônia e Jeremias também. Abram em Isaías capítulo 13. Peso de Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Está vendo? Ele vai profetizar. Quando o profeta assim fala peso, é que é uma profecia realmente com destruição. Quando ele fala peso, segura que vem bomba. Peso de Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre o monte elevado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos nobres, e dei ordens aos meus santificados. Sim, já chamei os meus poderosos, para executarem a minha ira, os que exultam com minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os corações, como a de um povo, o som do reboliço dos reinos e das nações congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército da guerra. Já vem de uma terra remota, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Aí Deus está falando, eu estou juntando os exércitos para lutar e destruir a Babilônia. E aí ele vai falar um monte de coisa assustadora de destruição contra a Babilônia. Olha só o verso 15. Todo o que for achado será transpassado, e todo o que se unir a ele cairá a espada, e suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, as suas casas serão saqueadas, as suas mulheres violadas. Eis que eu despertarei contra eles igual Daniel, né? Os medos. Por que ele não fala os persas? A gente vai explicar isso depois. Eis que eu envio contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão o ouro, e os seus arcos despedaçarão os jovens, e não se compadecerão do fruto do ventre, os seus olhos não pouparão os filhos. Quer dizer, esse exército aqui vai chegar destruindo com tudo, não vai perdoar nem grávida, não vai ter nada, vai destruir todo mundo.
Não vai nem falar assim, ó, não, peraí, aquilo ali é de ouro, não, vai destruir. Agora presta atenção. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém, de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem aos poucos os pastores ali farão deitar os seus rebanhos, mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais, e ali habitarão os avestruzes, e os sátiros curarão ali. Sátiros. Meus irmãos, o que ele está falando? Ele vai destruir de tal forma que a Babilônia nem sequer vai ser habitável mais. Não vai ser habitável. Vai deixar de existir um lugar com um homem chamado Babilônia. Ok? A gente tem que se perguntar, isso Isaías viveu antes de Daniel, e Daniel viveu antes de Cristo. Isso já aconteceu ou vai acontecer? Quem tiver internet aí, vocês podem entrar no Google e digitar assim, ó, Babilônia. Entrem no Google, digite Babilônia e vejam o Google Images, imagens Google. Você vai ver que realmente a Babilônia hoje é um deserto e não mora ninguém. Babilônia fica no Iraque e só existe escombros no meio de um deserto. Até o dia de hoje, ninguém mora lá. Ninguém. Existem só escombros. Exatamente igual até aqui. Outras nações que a Bíblia diz que vai destruir, às vezes Deus diz que vai assim, vai destruir, mas depois vai reconstruir. Babilônia não. Deus diz aqui que de geração em geração não vai morar ninguém. E é assim até hoje. Pode no Iraque procurar Babilônia, não tem nada. Não tem nada, é um deserto, só tem escombros. Para dizer que tem nada, tem resto de uma casa, aí tem uns bichos que entram lá dentro, mas morador nenhum. Vocês podem pesquisar isso aí no Google Images. Então, e é também mais uma testemunho da verdade bíblica, assim como o templo de Jerusalém, que não existe há 2000 anos. Então, a Babilônia foi destruída, mas quando esses caras falavam isso, eles estavam no auge da Babilônia. Se você pensar bem, Daniel estava lá um cativo na Babilônia, que Nabucodonosor, imagina tu virar e falar assim, essa Babilônia aí, vai chegar um tempo que só vai morar bicho no deserto lá. Parecia implausível, né? A mesma coisa que você falou, vai chegar um tempo que, sabe aquela cidade de Nova York? Vai ser só sombro e nem sequer vai ter alguém morando lá. Vai ser só deserto debaixo da água. Era algo difícil de acreditar, mas é exatamente isso que aconteceu. Para vocês terem ideia, já existiu na história alguns historiadores que até diziam que nunca existiu Babilônia. Porque o negócio foi tão destruído que alguns se perguntaram, mas será que esse lugar sequer existiu? Sim, existiu. E depois foi feito escavações, e aí você tem o símbolo do leão, que era o símbolo do Império Babilônico, hoje Nabucodonosor, essas coisas aí. Mas realmente foi destruído e varrido do mapa, e quem fez isso foi Deus, que enviou exércitos para acabar com a Babilônia. E nós vemos que o princípio dessa destruição foi quando os medos atacaram e tiraram do trono o rei na mesma noite em que ele blasfemou do Deus de Israel. Você aprende aí também que blasfêmia é algo bem perigoso. Você blasfemar de Deus, brincar com coisas sagradas é extremamente perigoso. Se blasfemar, Deus pode punir você, inclusive
tornando você louco. Tem muita gente que já enlouqueceu de tantas blasfêmias contra o Senhor dos Exércitos, Nabucodonosor é um, e tem muitos outros por aí. Então nós sabemos aí já o primeiro, e nós já sabemos o segundo reino, Medo-Persa. Por que é chamado de Medo-Persa? A gente vai explorar isso ainda nas outras aulas. Mas só está faltando mais 2 reinos. Mas tem muitas coisas para fazer, para ver ainda. Ok? Vamos encerrar com uma oração. Altíssimo Deus, graças te damos, porque tu não permite que reinos arrogantes cresçam e se desenvolvam infinitamente. Tu derrubas os arrogantes no trono. Graças te damos por isso, Senhor. No nome de Jesus. Amém.